Olá, paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais uma aula, mas antes de nós começarmos o assunto, eu quero dar um aviso muito importante. Eu quero fazer um pedido para os alunos para que não compartilhem o link das videoaulas e também não compartilhem o arquivo PDF que eu sempre envio para vocês com o conteúdo das aulas. Por quê? Porque a participação no curso é somente para os alunos que estão matriculados. E é importante, então, que seja feita a matrícula para que o aluno possa receber o conteúdo. Mas se vocês têm o desejo de compartilhar com as pessoas, quem sabe vocês estão gostando muito do curso e gostariam que mais pessoas fizessem, esse sentimento é maravilhoso e é ótimo. E eu digo para vocês compartilharem aquele primeiro arquivo PDF que eu enviei para vocês, que é a apresentação do curso, que ali fala como vai ser, explica como serão as aulas, os métodos que serão aplicados, os temas também. Aquele primeiro arquivo PDF pode compartilhar. Aquele vocês podem compartilhar à vontade, porque é até bom que vocês mesmos indiquem, que vocês mesmos façam discípulos, né? Vocês compartilhem, porque eu creio que isso tem feito muito bem para vocês, então vocês têm a liberdade de compartilhar somente aquele primeiro arquivo PDF de apresentação do curso. Ok? Posso contar com a tua colaboração? Amém. Dito isso, então, vamos entrar direto agora no assunto e a gente vai dar continuidade, então, no tema sobre temor e o temor do Senhor. A nossa primeira aula do curso, né, ela foi mais teórica, uma explicação, e também a gente foi desconstruindo muitas ideias erradas que foram construídas com o passar do tempo, que acabaram esvaziando e tirando a força, tirando o poder de grandes lições que a palavra de Deus nos ensina, de grandes fundamentos que a palavra de Deus deseja que estejam dentro de nós. Então foi mais uma explicação, foi um pouco mais teórica a primeira aula. A segunda já foi mais prática, porque a gente viu exemplos de pessoas que agiram com temor e sem temor. Também a gente conseguiu ali desenhar vários exemplos de situações de como aquilo se aplica no nosso viver diário, também na vida em sociedade, com as pessoas, com os irmãos, com as pessoas necessitadas, né? Enfim. E essa aula ela vai ser bem mais prática. Os irmãos vão ver como esse assunto que nós vamos abordar, que está dentro do tema temor, e a gente vai ver isso, como esse assunto ele é muito do nosso tato, muito do nosso dia a dia, e como isso faz parte da nossa vida. E eu creio e eu peço também que os irmãos baixem a guarda para que possam receber bem essa lição, porque com certeza não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas os irmãos vão perceber que é um ensinamento da palavra de Deus, um ensinamento de justiça, e que ele é fundamental para a nossa fé, e ele faz parte do caráter de Deus, faz parte daquilo que Deus deseja para o seu povo. Porque a gente vai ver como o temor a Deus funciona no nosso respeito e na nossa consideração em relação às autoridades constituídas, instituídas, estabelecidas por Deus. E a gente vai ver isso então. Antes de entrar no primeiro ponto, a gente vai ler o texto que é base para toda essa lição. E esse primeiro texto está em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler umas partes. Eu vou ler o 1 e o 2, que diz assim, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha como esse texto ele é bem forte, mas como é forte, né, poderoso, ele é importante. O que a gente vê aqui, ó? Diz: todo homem esteja sujeito, ou seja, todas as pessoas, tanto
o cristão quanto o não cristão. Mas como nós cristãos, nós temos acesso à palavra de Deus, ou melhor, como a palavra de Deus ela está próxima a nós e ela é a nossa regra de fé, então nós temos uma maior responsabilidade de colocar isso em prática. Então, esse todo homem aqui é para todo mundo, mas é muito mais forte na vida do cristão, porque essa palavra, ela faz parte do nosso viver, é a nossa regra de vida, de fé e prática. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades, ou seja, submissão, você respeitar, você saber que tem alguém que está numa posição superior. E isso é importante, porque na essência da vida as pessoas todas têm o mesmo valor, tanto que foi pago um mesmo preço por todas, porque Deus deu um único filho por todos. Então, na essência da vida, todos têm o mesmo valor. Mas aqui a gente vê que não está falando do valor em relação à dignidade do ser humano, mas está falando em relação à posição social. E mostra aqui que a gente tem que estar sujeito às autoridades superiores. Então, a gente vê que na essência da vida todos são iguais, mas a posição social é superior. Então, aqueles que estão numa posição inferior a esses que são autoridade, esses devem submissão a esses que estão em uma posição mais elevada. É o que diz a palavra de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, toda a autoridade ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E até o próprio Jesus disse, né, que se não fosse dado do céu a autoridade, nenhuma autoridade teriam, nenhum poder teriam. Então, a gente vê que a autoridade ela é dada por Deus, é Deus que confia a autoridade, é Deus que dá poder, é Deus que coloca a pessoa naquela posição de superioridade social. Deus que criou aquela posição para que aquela pessoa possa servir os demais. Outra coisa interessante também, toda autoridade vem de Deus, então, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Ou, outra tradução diz, constituídas ou estabelecidas por Ele. Então, é Deus que coloca as pessoas numa posição superior. Deus criou aquela posição e também Deus coloca as pessoas lá. E se é Deus que coloca, Ele sabe de tudo, Ele é soberano. Deus sabe o que está fazendo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, quando eu vou contra a pessoa que está lá, a pessoa que Deus colocou na posição que Deus colocou, quando eu vou contra aquela pessoa, eu vou contra uma ordem de Deus. Deus é Deus de ordem, Ele colocou a pessoa lá no seu lugar, naquela posição. Se eu vou contra aquela pessoa, eu estou indo contra a ordem de Deus. Então eu estou indo contra Deus. E mais, eu estou indo contra a palavra de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, não, eu não aceito isso aí. Não, não é bem assim. Não é desse jeito. Essa interpretação aí está errado. Quando eu penso dessa forma, primeiro, não tem sabedoria, e eu mostro que eu não temo a Deus, e eu mostro que eu não valorizo a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é soberana na minha vida. Então Deus não é Senhor da minha vida, e não é a palavra que direciona a minha vida. Se eu penso dessa forma. Porque se eu penso assim, não, não é desse jeito, não é assim que se interpreta, eu estou resistindo ao que a palavra de Deus diz. E se eu estou resistindo, eu não estou me submetendo à palavra. Então eu não estou deixando Deus ser Deus na minha vida, não estou deixando o Senhor ser Senhor da minha vida. E não estou deixando a palavra de Deus dirigir a minha vida e os meus passos. Então já não sou eu que obedeço a palavra, mas é a palavra que tem que se adequar a mim. E isso está errado. E a gente vai ver isso mais tarde na aula sobre palavra de Deus e na aula também sobre senhorio. Mas aqui diz que os que resistem
né, trarão sobre si mesmos condenação. Esse tipo de mentalidade de resistir à ordem de Deus, de resistir à palavra de Deus, essa mentalidade não é uma mentalidade de uma pessoa cristã. Ela não é uma mentalidade, um pensamento de uma pessoa que se entregou a Cristo e que pertence a Deus. Se a gente resiste a algo que Deus disse, algo que Deus está ensinando, eu estou indo contra Ele. Então, se eu vou contra Ele, eu não me entreguei verdadeiramente. Porque quando eu me entrego, eu aceito de Deus até mesmo aquilo que eu não entendo. Deus não precisa me explicar muito. Porque se Ele é autoridade, Ele é Senhor na minha vida, Ele disse, está dito. E eu acato o que ele disse. Então Deus é a primeira autoridade, a autoridade máxima do universo, por isso que ele é Deus e ele é soberano. Então, quando a gente resiste ao que está escrito, quando a gente resiste à palavra de Deus e a gente resiste a Deus e a gente resiste às pessoas que Deus colocou no lugar em que colocou, a gente está indo contra Deus e, além disso, a Bíblia diz, trarão sobre si mesmos condenação, ou seja, a gente está trazendo contra a nossa vida condenação, a gente está acumulando juízo sobre nós, a gente está acumulando ira de Deus sobre nós e a gente está acumulando também maldições, muitas coisas erradas, muitas coisas ruins, melhor dizendo. Por quê? Tudo isso porque nós não aceitamos, não nos sujeitamos a Deus, não nos sujeitamos à palavra de Deus e não nos sujeitamos às pessoas que Deus estabeleceu nos lugares em que estão, de autoridade. Então veja como isso é importante. Porque a gente vai ver, e eu creio que os irmãos já estão percebendo, alguns, quem sabe, tiveram um pouco mais de dificuldade de aceitar, de absorver esse ensinamento. Alguns vão ter que ver umas 10 vezes esse vídeo, ler umas 10 vezes o texto, para que possa descer esse pão, ainda que goela abaixo. Mas enfim, como a gente fala, né? Mas enfim, a gente vê aqui que isso é muito poderoso, é um ensinamento muito forte de Deus. E ao mesmo tempo a gente vê como as pessoas resistem e são rebeldes hoje e nem fazem ideia disso. E muitas vezes até mesmo os próprios cristãos, muitas vezes vão contra isso, vão contra Deus, vão contra a palavra de Deus e muitas vezes nem se dão conta disso. E a gente vai ver bem profundo isso em várias esferas da vida. Então, dito isso, né, eu vou entrar na primeira parte aqui, no primeiro tipo de autoridade. O primeiro ponto é autoridades espirituais. A gente vê aqui que toda a autoridade, então, é constituída e instituída por Deus. Se os irmãos derem uma olhada em Efésios 4:11, diz, ele mesmo concedeu alguns, ou ele mesmo designou uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja possa crescer de forma ajustada, conforme a vontade de Deus. E olha só, se foi ele, que é Jesus Cristo, se foi ele que concedeu, que designou uns a essas posições que falei, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a gente vê que foi Jesus que chamou essas pessoas, foi Jesus que escolheu essas pessoas, foi Jesus que colocou essas pessoas nessa posição, foi ele que colocou, ele que escolheu, ele que estabeleceu essas pessoas lá. E a gente vê que muitas pessoas hoje, principalmente pessoas que não vão à igreja, que a gente vai estudar também isso mais tarde sobre a casa de Deus, pessoas que quem sabe só querem ler Bíblia em casa. A gente deve ler a palavra de Deus em casa, mas é importante nós ouvirmos a palavra de Deus na casa de Deus. Porque hoje a gente não pode de forma alguma descobrir algo novo. Como assim descobrir algo novo? É uma revelação nova, algo que Deus ocultou desses 2000 anos de igreja e de repente a gente vem com uma nova interpretação de uma hora para outra. Sendo que em 2000 anos a igreja sobreviveu e muito bem sem esse tipo de doutrina e pensamento. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa sim meditar na palavra de Deus em casa, estudar, mas a gente precisa estar inserido no corpo e na história da igreja, para que a gente possa ter a interpretação e a leitura correta da palavra de Deus.
para que a gente não se perca e a gente não se torne herege. E isso é muito perigoso. Então, por que eu disse isso? É porque não foi uma e nem duas vezes que eu já ouvi assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o Salmo 23. Aí algumas pessoas dizem assim, ó, já que o Senhor é o meu pastor, então eu não preciso de pastor. Porque o meu pastor é Deus, meu pastor é Jesus. Mas olha só, como antibíblico é esse tipo de pensamento. Porque a gente leu ali, creio que os irmãos abriram aí, que em Efésios diz que ele concedeu, ele designou, ou seja, Jesus chamou e colocou pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então foi ele que colocou, ele que estabeleceu. E se foi ele, é porque isso é importante e é necessário. Sim, Jesus é o nosso bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, mas ele também colocou pastores na terra, homens de carne e osso, para que possam nos guiar, para que possam nos liderar por um caminho certo, possam nos instruir pela palavra de Deus. Então, a gente não pode de forma alguma pensar que a gente não precisa dessas pessoas, desses homens de Deus. Eles são necessários, foi Deus que escolheu, Deus chamou, Deus que colocou, para que eles possam servir o restante da igreja, possam servir ao corpo de Cristo, possam servir aos membros do corpo. Então foi Deus que colocou essas pessoas nesses lugares. Outra referência que confirma isso é Hebreus capítulo 13, o versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, ou lembrai-vos dos vossos pastores, ou lembrai-vos dos vossos líderes. E no versículo 17 diz: obedeçam em tudo os vossos pastores, ou os vossos guias, ou os vossos líderes. E quando a palavra de Deus diz isso, né, diz para honrar os vossos guias, para que quando eles estiverem nos servindo a Deus, eles possam fazer isso com alegria e não com peso, com sofrimento. Ou seja, se eles forem honrados, se nós honrarmos os nossos líderes espiritualmente, os líderes espirituais, se nós honrarmos eles, eles vão ter alegria em nos servir, eles vão ter prazer em ver o resultado de todo o ensinamento, de toda a palavra, de todas as pregações, de todo o conselho, de toda a instrução que eles estão nos passando. Eles vão se alegrar, se deleitar em nossa vida porque eles estão vendo o resultado. Eles estão vendo que nós estamos dando uma resposta que condiz com as Escrituras. Nós estamos vivendo, praticando Bíblia. Então eles vão ter alegria nisso. Mas agora, quando a gente resiste e quando nós somos rebeldes, a gente leva um sofrimento e um peso desnecessário para os servos de Deus. E a Bíblia mostra que a gente precisa honrar, a gente precisa respeitar. E essa honra, muitas vezes também, essa honra é a obediência e dentro da palavra honra também está presentear. Muitas vezes a gente fazia algo para agradar aquela pessoa, não só porque ela é uma pessoa, mas porque aquela pessoa ela é um servo de Deus, é uma pessoa que Deus escolheu para abençoar a minha vida, para cuidar da minha vida. Porque muitas vezes a gente está dormindo, mas os nossos pastores, nossos líderes, eles estão orando pela nossa vida. Eles estão guerreando espiritualmente em oração na madrugada, na montanha, em casa, de joelho, enfim. Estão guerreando pela nossa vida para nos cobrir, para nos proteger. Está guerreando em oração espiritualmente, pelejando contra demônios, contra tentações, contra tantas coisas que poderiam vir contra a nossa vida, mas eles estão pelejando por nós. E muitas vezes eles estão lá disponíveis, a gente pode ter contato com eles, pode falar com eles, a gente pode ter um aconselhamento, receber algo da parte deles. Eles estão lá disponíveis, estão dispostos a nos ajudar naquilo que cabe a eles. Eles não podem fazer tudo também, nem devem fazer tudo, mas o que cabe a eles, homens de Deus de fato, vão procurar fazer. Então a gente precisa ter amor, ter gratidão a essas vidas, a essas pessoas. Outra coisa também muito importante aqui, outro versículo, 1 Samuel,
no capítulo 8, versículo 5 até o 8, que fala um momento em que Israel se levanta e vai até o sacerdote, profeta e juiz que era Samuel. O povo se levanta, né, os líderes vão até Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei como todas as outras nações têm. Então, tu já está velho, teu tempo já passou e os teus filhos não são que nem tu. Então, levanta um rei para que ele possa governar sobre as nossas vidas. E aí a Bíblia diz que Samuel não gosta dessa palavra. Samuel, ele se entristece com esse pedido. E Deus percebe que Samuel se entristeceu com essa desonra, né? E aí Deus diz bem assim para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre a vida deles. Porque nessa época de Samuel, ali até esse momento, Israel vivia uma teocracia, ou seja, Deus era o rei. Deus levantava juízes de tempo em tempo para servir e libertar a nação do poder das nações vizinhas, mas o rei era Deus. E agora o povo diz que quer um rei homem como as outras nações tinham, então eles rejeitaram a Deus. E eles pensavam que eles estavam somente desonrando e destratando Samuel, um homem de Deus. Mas a gente vê que não foi isso. Aos olhos de Deus era o próprio Deus que estava sendo rejeitado. Então, quando a gente vai contra uma autoridade de Deus, a gente muitas vezes pensa que a gente está indo apenas contra um homem, mas a gente está indo não só contra o homem, mas contra quem aquele homem representa. E ele representa Deus para as nossas vidas. Então, muitas vezes, o povo vai contra o próprio Deus e nem tem noção disso. Outro momento importante também, Atos capítulo 23, do versículo 1 até o 5, fala de um momento em que Saulo, ou Paulo, ele está sendo julgado, porque ele pregava sobre Jesus Cristo, né, e a ressurreição e salvação, enfim, e só que os judeus, eles não tinham aceitado, não eram todos, e principalmente as autoridades não tinham recebido, não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias e que Jesus era o Cristo. E na mente deles isso era uma heresia. Então chegou o dia do julgamento de Paulo, e Paulo começou a falar e dizendo: eu tenho servido a Deus de boa mente, de consciência tranquila. E Paulo só começou o discurso, e o sumo sacerdote deu a ordem para que um homem que estava perto de Paulo, para que desse um soco ou um tapa na boca dele. E quando Saulo recebeu aquele golpe, ele olhou para aquele homem que deu a ordem e disse para ele: parede branqueada, tu tem que me julgar pela lei, mas contra a lei tu tá me julgando. E aí os homens que estavam na volta dele disseram bem assim, ó, tu vai injuriar o sumo sacerdote? Ou seja, tu vai falar mal, tu vai amaldiçoar o sumo sacerdote? E aí Paulo, quando ouviu isso, né, ele disse: meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. E ele ali se desculpa, pede perdão, né, ele diz: porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Está escrito na palavra de Deus. Imagina, ele, mesmo sabendo que aquele homem estava errado, ele pediu perdão, ele recuou, ainda que o homem tivesse feito aquilo de forma errada com ele recuou, porque aquele homem era o sumo sacerdote, aquele homem não era um homem qualquer, aquele homem era uma autoridade, era alguém que representava, alguém que foi instituído por Deus, que representava o próprio Deus. Então, ele naquele momento recua, pede perdão, se desculpa. Então a gente vê que se Paulo fez isso, ele teve temor a Deus. Ele teve temor a Deus e ele então naquele momento honrou aquele homem. Outra coisa, outro momento também muito importante é Números capítulo 12, do versículo 1 até o 11. A gente vê que Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, eles não concordaram muito com o casamento de Moisés e eles disseram para Moisés: olha, Deus fala só através de ti? Não tem Deus falado conosco também? Porque Deus fala comigo, Deus está na minha vida também, não só contigo, Moisés. E aí eles falaram isso e foram contra Moisés. Aí a Bíblia diz que eles entraram lá num compartimento do templo, da tenda da congregação, e quando eles saíram, Miriam estava leprosa. Deus ficou irado
com aquela rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, contra o servo dele, né? E ainda Deus disse bem assim, olha, quando eu levanto um profeta, o profeta ouve a minha voz, eu falo com ele através de sonhos ou de visões, mas agora com Moisés, eu falo com ele boca a boca. Face a face nós conversamos. Ou seja, a intimidade que Moisés tem comigo é muito maior do que qualquer profeta, então ele não é qualquer homem. E vocês se levantaram contra ele, vocês foram rebeldes com ele, vocês foram rebeldes comigo. Então Deus permitiu que Miriam ficasse leprosa. E ela ficou 7 dias leprosa, ficou fora do arraial, fora do acampamento, fora do convívio com as pessoas, até que ela fosse curada. E Arão, então, naquele momento, ficou desesperado, pediu perdão para Deus, pediu perdão para Moisés, porque a gente vê que Deus intervém quando se levanta um rebelde contra uma pessoa de Deus, e principalmente quando aquela pessoa é íntegra. Deus fica irado com isso, Deus não gosta, Deus não se agrada disso, porque é como se fosse rebelião contra ele mesmo. Outro momento importante também, Números 16, do 1 ao 3, e também dentro do capítulo 16, do 31 ao 35, nós já vimos isso, que era a rebelião de Corá, Datã e Abirão, quando eles se levantaram contra Arão e Moisés. Olha só, Arão semeou rebeldia no capítulo 12 e agora no capítulo 16 ele colhe essa rebeldia, porque homens também se rebelam contra ele, dizem, olha, todo acampamento é santo, por que vocês estão numa posição mais elevada? Por que vocês são autoridades se todo mundo aqui é santo, se todo mundo aqui é de Deus? E muitas pessoas pensam isso muitas vezes, ainda hoje. E aí foram contra Arão e contra Moisés, e a gente vê que depois o próprio Deus abriu a terra e tragou aqueles homens e a casa e os bens deles vivos. Tragou tudo vivo. Tragou eles. Deus operou juízo na hora. Por quê? Porque aquelas pessoas foram rebeldes contra autoridades íntegras de Deus, ou seja, rebeldia contra o próprio Deus. Então a gente viu esses exemplos sobre autoridades espirituais e que Deus ele quer que nós honremos essas autoridades, e quando nós tememos a Deus, nós honramos essas autoridades também. Isso também é temor a Deus. Vamos para o segundo ponto. Autoridades civis. No provérbio 24 e o verso 21, fala, tema ao Senhor e ao rei. Olha só, tema ao Senhor e ao rei. É o que está escrito nesse provérbio 24 no verso 21. E diz também para a gente não se juntar, para a gente não se aliançar, não se unir com revoltosos. Outra tradução diz dissidentes. Outra tradução diz revolucionários. E ainda outra tradução diz os que buscam mudanças. Ou seja, a gente tem que temer a Deus e ao rei, ou ao líder da nação, né? E a gente não deve se juntar com pessoas que são rebeldes, com pessoas que estão sempre querendo protestar, bater panela, porque se a gente quer fazer um protesto, o nosso protesto tem que ser de joelho, tem que ser em oração, e a gente vai ver isso. E falar para Deus que as coisas estão erradas e a gente orar falando com Deus. Então a gente não deve se juntar com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, porque muitas vezes tem protestos que são pacíficos, mas a gente vê que tem outros que dá quebra-quebra, que dá roubo, e a gente não deve se juntar com pessoas que fazem esse tipo de coisa. A Bíblia condena esse tipo de atitude. O cristão não pode ser assim. Outro momento também, outra referência. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Fala para a gente orar pelos reis e pelas autoridades. E quando a gente orar pelo rei, pelas autoridades, né, para que eles governem com justiça, com equidade, para que eles sejam honestos, para que Deus dê saúde a eles, dê sabedoria, para que eles possam tomar as decisões certas, o cristão deve orar nesse sentido. Porque a Bíblia diz que o coração dos reis está na mão de Deus.
Se o coração dos reis está na mão de Deus, então, como a gente viu lá na primeira aula, Deus é soberano, Deus tem o controle de tudo. É Deus que move as peças. A gente vê que Deus, em Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria manifestar o seu poder lançando as 10 pragas. Então ele endureceu o coração de Faraó. Mas a gente vê também que Deus amoleceu o coração de Ciro, para que Ciro deixasse o povo de Deus voltar para Israel, voltar para Jerusalém, voltar para sua terra. Então Deus tem o coração dos reis na sua mão. De presidentes, de líderes de nações, enfim, Deus tem tudo na sua mão, Deus tem o controle. E cabe aos servos de Deus, aos cristãos, orarem pelas autoridades, pelos líderes. E a Bíblia diz, ainda nesses versículos, para que a gente possa viver uma vida tranquila, uma vida mansa, ou seja, a gente deve orar pelas autoridades para que a gente continue, como no nosso país tem, né, liberdade de culto, a gente poder andar com a Bíblia, a gente poder falar de Jesus nos lugares, a gente poder expressar nossa fé, nós podermos cultuar na casa de Deus, ter essa liberdade, porque tem países que não têm isso, eles não têm mansidão e não têm vida tranquila, não tem. Por quê? Porque o governo é completamente contra isso. E a gente vai ver no final dessa parte da lição, né, sobre autoridades, quais são os momentos em que a exceção à regra de quando a gente não deve se sujeitar à autoridade humana, quais momentos que a gente pode não se sujeitar à autoridade humana, né? A gente vai ver isso no final da lição. Então, continuando aqui, então a gente deve orar pelos líderes, tanto na esfera federal, no nosso país, né, presidente, quanto estadual, falando do governador, quanto municipal, falando de prefeito. A gente deve orar por essas pessoas, orar pela nossa nação. Muitas vezes a gente reclama, né, é tudo culpa dos políticos, são corruptos, mas olha só, muitas vezes a gente mais reclama que ora. As pessoas que não são cristãs, elas só reclamam. Mas nós, a gente tem o dever de orar. Deixa que eles reclamem, a gente tem que orar. A gente deve orar. Orar para que Deus possa fazer a coisa acontecer. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então imagina que efeito quando vários justos, quando vários justificados pelo sangue de Jesus, quando eles se unem orando a favor de sua nação. Aí a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, vamos adiante. Em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, fala sobre se sujeitem aos que governam, ou seja, se sujeitar às autoridades. E diz ainda, não difamem, ou seja, não fale mal, não amaldiçoe, a gente não deve caluniar, ou seja, falar mal sem saber, e a gente também não deve amaldiçoar, só falar mal. A gente não deve fazer esse tipo de coisa. Denegrir a imagem da pessoa. Outra coisa também, não sejam contenciosos. A contenda é disputa, é debate, é tu ficar sempre questionando, ficar sempre debatendo, indo contra. Isso é ruim, isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia mostra que a gente deve se sujeitar e orar. E confiar que Deus é poderoso para fazer as coisas acontecerem. Outra referência bíblica. 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 6. Fala no momento em que Davi ele era muito perseguido por Saul. E Saul estava endemoniado. A Bíblia mostra que um espírito mau da parte de Deus veio sobre Saul. E a gente viu isso na primeira aula também. E a Bíblia mostra que agora Saul está com ciúmes, inveja, obras da carne, né? E ele está numa ira e ele quer matar Davi. E Saul, numa dessas, né, ele entra numa caverna e ele vai ali fazer as suas necessidades. E Davi está na caverna, no fundo da caverna, com seus soldados na sua retaguarda. E os soldados de Davi falam bem assim para Davi: olha aí, Davi, olha o dia que Deus escolheu para te entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Vai e mata ele, acaba com ele, acaba com essa perseguição, acaba com tudo. Deus entregou esse inimigo nas tuas mãos.
Aí a Bíblia diz que Davi corta só a pontinha da capa de Saul. E depois Saul sai dali. E quando Davi corta a pontinha da capa, né? Depois que Saul sai, quando Saul já está um pouco distante, Davi grita e chama Saul, meu rei, meu senhor, e mostra para ele, olha só, eu tive a oportunidade de tirar tua vida dentro da caverna, mas olha aqui, ó, eu tô com um pedaço da sua capa aqui, ó. Olha como eu não quero o teu mal, olha como eu não quero o teu lugar, olha como eu não estou almejando o teu lugar, olha como eu não sou rebelde contra ti, não estou armando rebelião contra o Senhor, porque eu temo a Deus. E a Bíblia mostra que Davi se sentiu mal, pesou no coração dele, ele sentiu o coração dele bater. Olha que coisa interessante, a gente sabe que o nosso coração bate, porque a gente está vivo, mas a gente não fica sentindo o coração bater do nada, a não ser que a gente ponha a mão. Se Davi sentiu o coração bater é porque o coração dele acelerou depois que ele tirou a pontinha da capa de Saul. Ou seja, ele temeu, não apenas o homem, mas ele temeu a Deus. Ele ficou preocupado com aquilo. Ele cortou um pedacinho da capa e ele já pensou, o que eu fiz? Por que ele pensou isso? Por que isso pesou no coração dele? Porque ele temia a Deus, ele tinha integridade, ele era de Deus, ele era selado pelo Espírito de Deus. Ele era um servo de Deus, ele era íntegro. E por isso que ele temeu, por isso que ele se arrependeu de ter cortado só a pontinha da capa. E a gente vê que biblicamente a capa representa autoridade, mas também representa ministério. Ou seja, como posso eu cortar, tocar no ministério de um homem de Deus? Foi Deus que levantou Saul. Por mais que Saul esteja errado, esteja até endemoniado agora, mas foi Deus que levantou ele. Eu não posso tocar, eu não posso matar ele, não posso fazer mal para ele. Então, olha só o nível de temor que havia na vida de Davi, temor a Deus, e é isso que Deus deseja que esteja na nossa vida. E a gente vê no Salmo 72, o Salmo 72 tem um exemplo de oração, é o salmo que o rei Salomão escreveu. É uma oração pelo rei. Então, se tu quer aprender a orar pelas autoridades, pelos líderes da nação, medite no Salmo 72, ore, leia o Salmo 72 e ore baseado nesse salmo, que Deus vai te dar inspiração para orar pela nossa nação, para que Deus possa fluir de forma poderosa na nossa nação. Terceiro ponto, trabalho. Esse é o terceiro ponto, trabalho. Olha só, os irmãos estão percebendo que está bem prático hoje, bem do dia a dia, bem do nosso tato a lição. No trabalho, olha só, Efésios capítulo 6, do versículo 5 até o 9, fala sobre o trabalho. E diz assim, ó, obedecei a vosso Senhor, com S minúsculo, com temor e tremor. Olha só, esse Senhor com S minúsculo, nessa época da Bíblia usa bastante o termo Senhor e servo. E na nossa tradução está servo, o que não é errado, está certo. Mas a raiz, a essência dessa palavra servo, no original do hebraico ou do grego, é escravo. Naquela época eles tinham escravos. Só que Deus nunca foi a favor, para deixar claro, Deus nunca foi a favor da escravidão no sentido de maltratar, de bater. Deus nunca foi a favor disso. E se os irmãos lerem as referências, vão ver aí muito bem que Deus traz uma advertência para aqueles que tinham servos, ou seja, para aqueles que tinham escravos, que eles não deveriam ameaçar e muito menos bater, maltratar os seus servos. O relacionamento que a gente vê que Deus desejava que tivesse entre servo e senhor, falando senhor S minúsculo, né? Era uma relação de empregado e empregador, ou seja, funcionário e patrão. Era esse tipo de relacionamento que Deus queria que tivesse, ou seja, um dá a paga, né, a provisão, o sustento, e o outro oferece o seu trabalho, com integridade, dando o seu melhor. Era esse tipo de relacionamento que Deus queria que tivesse. E diz, obedecei a vosso Senhor, né, ao patrão, nos dias de hoje, né, com temor e tremor.
Por quê? Porque aquela pessoa ali que te deu emprego, por incrível que pareça, aquela pessoa ali, ela está sendo uma serva de Deus para a tua vida. Não, pastor Lucas, mas o meu patrão, ele não é crente, não importa. Ele está sendo um servo de Deus para a tua vida, para que tu possa ter o sustento para levar para o teu lar, para que tu possa sustentar tua família. Ele está sendo um servo, um instrumento de Deus usado a teu benefício. E diz assim ainda, ó, obedeceu ao patrão, né, ao Senhor, com temor e tremor e com sinceridade, ou na sinceridade do vosso coração. Ou seja, tem que ser sincero, não só bajular por interesse, mas não, ser sincero, ser grato, ter isso dentro de ti, o sentimento de gratidão em relação àquela pessoa que é o dono da empresa onde tu trabalha, o teu chefe, porque é essa pessoa que garante o teu sustento mensal, a comida dos teus filhos e a tua própria. Então a gente precisa ser grato. E diz mais, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Como eu já vi isso, muitas vezes na empresa, assim, a pessoa tá ali, e hoje em dia, né, a pessoa tá aqui, ó, no celular, né, a pessoa tá aqui no celular, aí chega o patrão, a pessoa, ó, esconde, muda de postura na hora. Muda de postura na hora. Por quê? Porque chegou a autoridade, chegou o chefe, chegou o patrão, chegou o gerente. Mas olha só, esse tipo de comportamento, Deus reprova completamente. Não está de acordo com a palavra de Deus. Essa daí a gente não deve aplicar uma coisa dessa. A gente tem que servir, a Bíblia diz assim, ó, não servindo à vista. Ou seja, e ainda vai dizer ali também que a gente tem que servir ao Senhor com S minúsculo, como ao Senhor com S maiúsculo, como se fosse para Deus. Ou seja, como é que eu sirvo a Deus? Eu não enxergo Deus. Quando eu estou servindo a Deus, eu não enxergo Ele, mas eu sei que Ele está me vendo. E por eu saber que Ele está me vendo, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor. E faço isso por amor, com gratidão no meu coração. E a Bíblia está dizendo, quando diz não servindo à vista, a gente sabe que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, onisciente, sabe de tudo e está em todo lugar. E como a gente vai ver nos atributos de Deus. Mas eu não vejo Deus, mas eu preciso ser íntegro o tempo todo. E quando diz não servindo à vista, quer dizer, o meu patrão pode não estar aqui agora, mas eu tenho que trabalhar como se ele estivesse vendo. Porque Deus está vendo e eu preciso dar o meu melhor na minha empresa como se eu estivesse dando o meu melhor para Deus. Porque Deus converte coisas naturais do nosso tato e do dia a dia, Deus converte as coisas naturais em espirituais numa palavra. Como? Quando diz servindo ao seu Senhor com S minúsculo, como ao Senhor com S maiúsculo. E a gente vai ver isso, como isso é poderoso, como esse ensinamento é fortíssimo na palavra de Deus. E em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 25, continua falando nesse mesmo contexto da autoridade no trabalho. E fala, obedecei em tudo. Ou seja, o chefe pediu uma coisa, uma tarefa, pode parecer uma coisa simples. Ah, pode juntar essa caneta? Ou pode trazer uma água para mim? A gente não deve pensar assim, ó. Não, ele acha que manda em mim. Para que eu vou estar me abaixando para pegar a caneta se ele pode fazer isso? Para que eu vou lá buscar água se ele pode buscar? A gente não deve ter esse pensamento, um pensamento rebelde, um pensamento de... Esse tipo de pessoa, né? Ela tem um pensamento de inferioridade e ela acha que servir de forma simples e dar algo que o outro poderia mesmo fazer, ela pensa que isso é um tratamento de escravo. A gente não deve ter esse tipo de mentalidade. Esse tipo de mentalidade fechada, esse tipo de mentalidade minúscula, isso não concorda, não está de acordo com a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, se tu quer ser o maior, seja o menor. Se tu quer liderar, sirva mais. Sirva mais. Então a gente tem que ter prazer em servir. Então obedecei em tudo. Temendo ao Senhor. Olha só, a gente tem que servir, trabalhar no emprego, né?
temendo a Deus, ou seja, dê o seu melhor, seja íntegro, não faça nada errado no trabalho, porque Deus está vendo e para Deus é muito sério isso. De todo o coração, como para o Senhor, também está escrito. Então, assim como eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, quando eu vou me aplicar no meu trabalho, eu tenho que fazer aquilo como se fosse para Deus. Com todo o meu coração, com todo o zelo, com toda a atenção, com amor, com empenho, com dedicação. E alguns podem pensar, mas eu não consigo, eu não gosto do meu trabalho. Então faz assim, ó, serve bem aí, ora e pode ter certeza que Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta melhor. Se tu servir bem onde tu tá, se tu for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Viu? Isso é Bíblia, Bíblia em ação. Seguindo ali então, e diz assim também, a Cristo que estáis servindo, ou seja, quando eu estou trabalhando no meu serviço, pode parecer que eu estou fazendo aquele serviço para uma empresa ou para uma pessoa. A Bíblia diz, a Cristo que estáis servindo. Então aquele trabalho ali, Cristo recebe como uma adoração. É como se aquele trabalho naquela empresa fosse equivalente a uma pregação de um pastor, fosse equivalente ao evangelismo de um evangelista, fosse equivalente à profecia de um profeta, fosse equivalente a uma aula de um mestre da escola bíblica. Então, por quê? Porque é a Cristo que eu estou servindo, e isso está escrito na Bíblia, está escrito, leiam as referências. E diz mais, recebereis do Senhor a recompensa, ou seja, o salário eu posso estar recebendo da empresa, o salário eu posso estar recebendo do patrão, mas a recompensa final de toda uma vida de trabalho na integridade, a recompensa vai vir de Deus. E se no teu trabalho muitas vezes te distratam, fazem coisa errada contigo, mesmo assim, seja firme, seja fiel, dê o seu melhor, porque Deus é justo, Ele abre uma porta melhor para ti, ele te levanta dentro do teu trabalho, Ele te promove. Se nós cumprirmos os princípios bíblicos, dê o seu melhor, seja fiel. Então trabalhe como um leão na empresa, como se tu estivesse fazendo isso para o próprio Deus. Outra coisa interessante também, para finalizar por hoje. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2. Honrar o próprio Senhor, está escrito ali. Senhor com S minúsculo. Então mostra que a gente tem que honrar o patrão, honrar o chefe, honrar o gerente, honrar o supervisor, honrar o presidente da empresa. Tem que honrar. Honrar. Ou seja, é nós termos gratidão a ponto de até mesmo presenteá-lo, obedecer, honrar, como falei antes, né, como presenteá-lo, como se nós fôssemos presenteá-lo também. E isso é diferente daquilo que as pessoas falam, eu não sou puxa-saco, né? As pessoas falam isso, mas não é isso. A pessoa é um puxa-saco quando ela faz isso por interesse. E Deus sabe quando é por interesse. Mas agora, quando tu honra, quando tu presenteia, quando tu faz algo pro teu chefe que ele nem pediu, quando tu faz algo pro patrão, pro supervisor que ele nem pediu, e tu tá presenteando ele, pode ter certeza que isso é um sinal de honra, e tu tá fazendo isso na integridade do coração, por gratidão, Deus vai te abençoar por isso, e Deus vai te honrar na tua empresa. Outra coisa, diz que tem que obedecer em tudo, honrar o patrão, né, o Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha só, o que é blasfemar? Blasfemar é falar mal. Blasfemar é tratar com leviandade, é não dar valor. O que significa isso? Imagina que se na empresa o crente não dá exemplo e o patrão sabe que ele é crente, o patrão vai pensar assim, esse Deus não deve ser de verdade. Não deve, porque olha só o jeito que esse funcionário trabalha, chega atrasado, não acata aquilo que eu falo, é rebelde, é orgulhoso. Esse Deus não deve ser de verdade, porque esse Deus não é prático. Ele serve a Deus e a princípio teme a Deus, obedece a Deus, mas aqui ele faz tudo errado. Então faz com que o patrão vá contra Deus e fale mal de Deus e fale mal da palavra de Deus. Então o cristão está dando brecha
para que o patrão vá lá e difame, fale mal de Deus, do nome de Deus e da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Mas agora, quando o crente é exemplo, pode ter certeza que o coração do patrão ele está sendo, está sendo quebrado, está se abrindo para que Deus entre ali. Porque uma hora ele vai pensar, por que esse camarada é diferente? Por que essa mulher é diferente? Olha o jeito que ele trabalha, olha o jeito que ela trabalha, é de confiança. Eu posso dar a chave da loja na mão. Eu posso pedir para entregar valores altos. Eu posso pedir para fechar o caixa. Eu posso ter confiança total nessa pessoa. Assim como Faraó era com José, que entregou o Egito nas mãos de José, assim como Potifar foi com José, que entregou a casa dele para José, porque José temia Deus, como a gente viu na aula passada, temia Deus e ele era exemplo. Então é isso que Deus quer, é assim que Deus quer que o cristão seja no trabalho. E isso é temer a Deus. Outra coisa também, desculpa, outra coisa também, se for irmão, trabalhe mais. Alguns podem pensar, não, eu trabalho lá na minha empresa lá, o meu patrão ele é cristão também, ele congrega comigo, ele é meu irmão. Então, como a gente é cristão, ele é meu amigo, então tá tudo em casa. Não, a gente não deve pensar assim, a gente não pode se tornar folgado. Não, ele é irmão, ele vai entender, ele é bom, ele é misericordioso, né? Ele é amor, que nem nós vimos na primeira aula, né? Não, a Bíblia diz assim, ó, se for irmão, tu tem que trabalhar mais ainda. Se o teu patrão é cristão e tu é cristão também, tu tem que trabalhar mais ainda, com mais afinco, com mais vontade, honrando o teu irmão, sendo grato a ele. Infelizmente, nós fomos ensinados, né, com uma filosofia barata e uma filosofia caída, mundana, de destratar os empregadores. Só que pensa comigo, vê que na hora da entrevista, o patrão, o dono da empresa é mil maravilhas, né? E aí a gente diz, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou proativo, ou seja, não precisa nem dizer o que eu tenho que fazer, eu já saio fazendo na frente. Só que aí depois de um tempo, né, se atira nas cordas, pensa que manda em mim, não sou valorizado. E olha só como a mentalidade de mundo é caído, né? E a gente vê que os empregadores, eles são os responsáveis por sustentar a maioria das famílias da nossa nação. E embora alguns possam ser desonestos, embora alguns possam fazer coisas erradas, mas na empresa a gente precisa ter esse sentimento de gratidão em relação a essa pessoa, porque tem uma grande responsabilidade e ela garante o sustento da nossa casa. Então a gente tem que trabalhar com dedicação e com gratidão. O cristão precisa ser exemplo no trabalho e precisa temer a Deus no trabalho. A Bíblia mostra que isso é temor a Deus. Nós vamos ficar por aqui então, irmãos. E se hoje a lição pareceu um pouco, vamos dizer assim, pesada, né? Porque é bem prática e quem sabe alguns estão pensando, o que eu fiz? Olha o que eu fiz no trabalho, o que eu falei do presidente, o que eu falei do pastor, né? Atraindo maldição para si, né? Falei do pastor famoso lá, nem conheço a vida deles, nem sei se era verdade aquilo que eu falei. Pede perdão para Deus, amado. Pode ter certeza que se o teu arrependimento for verdadeiro, Deus vai te perdoar. O importante é que agora que tu conhece, né, não pratique mais, não faça mais isso. Então que Jesus abençoe muito a tua vida. Na próxima aula vamos dar sequência e vamos ver também as exceções da regra, né? Quando a gente tem a opção e a gente não deve submissão às autoridades humanas. Que Deus abençoe, um abração do fundo do coração. Até a próxima aula.